São ideias que dançam por inspiração, de temas variados sempre a explorar. No Damalu a gente vai viajar. Vem comigo, vem lembrar os momentos bons, o que é amar. No podcast a gente se encontra, sons que conectam, a alma desponta. Entre histórias e risos a verdade aflora. Cada episódio uma nova aurora. Damalu, a voz que nos une. Siga escutando, nunca tá se une. Recebendo com... Boa tarde, amigas e amigos ligados aqui na Rádio Web Liderança. Hoje, 22 de novembro de 2025, está começando mais um episódio do podcast da Malu Weber. Você pode acompanhar também pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se, dê seu like, mande o seu recado para aparecer aqui ao vivo. Compartilhe a live para que mais pessoas possam participar. Ame a sua história, você é incrível por causa dela. Hoje recebemos um convidado muito especial. Ele cresceu na Casa da Criança Alvorada, onde mais tarde voltou como colaborador, dedicou parte da sua vida a trabalho ao Conselho Tutelar e atualmente tem projeto de dança transformador no Centro Franciscano. Com muita alegria recebemos ele, o Jefferson Nene. Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Estou me sentindo muito feliz, Maria Luísa, né, de ser convidado aqui por ti, para a gente vir trocar uma ideia, fazer um bate-papo, né? Ao Júnior também, obrigado Júnior pela disponibilidade aí de estar com a gente nesta tarde. E vamos lá, né? Isso aí, trocar Nene. uma ideia, bater um papo legal, descontraído, falar um pouco da nossa história. E como você chegou na Casa da Criança Alvorada, Nene? Conta pra nós. Maria Luísa, assim, na verdade, eu entrei na Casa da Criança desde bebê, eu tinha 1 ano e meio. Era bebê quando entrou lá. 1 ano e meio, né? Até porque era mãe e mais 10 filhos, então a gente tinha que ficar num lugar para que a mãe pudesse trabalhar. E nós todos ficamos lá, né? Eu, os meus irmãos, o Caco, a Sonide, o Duda, o Gelson, né? Então todos nós ficamos na Casa da Criança e aí ficávamos lá no período extra classe, né? Ou na parte da manhã ou na parte da tarde, quando não tinha aula, estávamos lá. Então essa foi a minha introdução na Casa da Criança desde 1 ano e meio, né? E o que mais marcou você lá na infância, Nene? Luísa, muitas coisas marcaram, né? E a Casa da Criança, na verdade, foi uma referência dentro do nosso bairro. Atendia muitas famílias em estado de vulnerabilidade social muito grande. Verdade. Do bairro São Pedro, do próprio bairro Caxambu, da Piratinite, Tijuca, Umbu. Então vinha gente de muito longe para ficar ali, porque era um espaço adequado, um espaço fantástico para que as crianças pudessem crescer e ter uma orientação para a vida. E muitas coisas lembram a minha história lá, né? Então, uma coisa que chamou muita atenção e hoje as entidades não podem mais fazer, era a questão das tarefas que a gente fazia lá, ou seja, secava a louça, né, ajudava a varrer o pátio, muitas das árvores a gente que plantou lá, né, a gente cuidava do jardim, tinha o trabalho de horta, capinava, plantava as gramas. Então todas essas coisas, na verdade, não vou te dizer que foi um trabalho, as crianças iam lá para trabalhar. Na época era uma disciplina. Exatamente, era um ensinamento. E hoje, graças a Deus, se eu sei lavar uma louça, se eu sei varrer o pátio, capinar o pátio, graças a Deus, por causa desta entidade da Casa da Criança, no qual a gente passou, muitas pessoas passaram e puderam aprender isso lá, né? Que legal, Nene. E você lembra alguém que foi referência assim naquele período lá para você?
que tinha bastante tios, né? Bastante... eu posso citar muitas referências. Muitos, né? Eu posso citar muitas referências. O próprio tio Ivo, né, foi uma grande referência para nós. A tia Hilde, a tia Edith, mas assim, uma referência muito boa para mim, na qual aí me despertou para o lado cultural, foi a tia Chuestinha. A tia Chuestinha, no qual nós tínhamos o coralzinho, né? Nós tínhamos lá o grupo de dança, nós fazíamos teatro. Então isso foi despertando em mim um lado cultural que talvez eu, sei lá, não tivesse. E aquela questão ali de estar no corinho, de ensaiar musiquinhas e depois ir apresentar nos chá das vovós, legal, no centro de Porto Alegre, ou ir se apresentar até mesmo nas datas comemorativas lá na Casa da Criança, que era os Dia da Criança, o aniversário da creche, e a gente ia para vários lugares se apresentar e tal. Então aquilo assim me marcou bastante e foi uma referência, assim, porque a tia Festinha sempre me incentivou, né? O próprio tio Ivo também teve uma fase ali que a gente teve na questão teve o grupo de dança, né? De danças tradicionais. E aí o tio Ivo disse: "Bah, tu é um declamador, tu pode declamar." E aí ele me trouxe um livro, aí a gente começou a declamar poesia. Então, sabe, aquilo foi me despertando para que hoje na minha vida eu pudesse exercer aquilo que eu exerço na arte cultural, que é a dança, que é a questão da música, sabe? Isso foi muito legal. E Nene, o que mais marcou assim lá na tua época, lá na infância, o que mais marcou assim? Até mesmo com os irmãos assim do coração. O que mais te marcou, assim? Luísa, assim, bastante coisas, né? Assim, quando a gente mexe lá na infância, a gente volta um tempo lá atrás, muitas coisas, assim, marcaram, né? E eu me lembro que a gente morava na São Pedro e tinha que estar bem cedo lá para tomar o café e tal. Então, esse deslocamento, muitas vezes, assim, era difícil, né? Porque a gente tinha que levantar bem cedo. Vocês eram de mais longe. Isso, a gente era mais longe, morava mais longe, assim. 300 metros, mais ainda, né? E eu me lembro que a gente levava uma meia hora caminhando, né? Para chegar até a creche e chegar no horário para tomar o café certinho, porque lá tudo era regrado, assim, tinha um horário para tudo, tinha o horário do café, o horário do lanche, né? Então a gente aprendeu nessa questão dos horários. Olha, eu tenho que chegar até tal hora para mim poder tomar um café, para mim poder chegar lá a tempo e ir para aula, assim. Então, esse deslocamento que era bem difícil, que muitas vezes pegava chuva. Pegava frio, né? Não, a gente não tinha na época o calçamento que tem hoje, então a gente vinha amassando barro e às vezes chegava lá todo embarrado, todo sujo, todo molhado. Então, e tinha as escovinhas na frente? Tinha as escovinhas para limpar os calçados. Muita coisa eu vou te acompanhar, porque eu também fui da Casa da Criança. E aí então, essas coisas acabam marcando, sabe? Assim, então, essa questão, quando a gente olha lá para nossa infância, a gente vê assim, puxa vida, foi trabalhoso. E aí tu tinha que levar os irmãos menores, às vezes não era fácil levantar cedo. Eu me lembro que o meu irmão, o Guinho, chorava muito. E aí tinha que pegar pela mão e tinha que ir para a escola, eu não podia me atrasar. Então essas coisas aí a gente foi marcando ao longo do tempo. E o que mudou, assim, você ter sido criado dentro desse ambiente? Então, você acha que muita coisa vem da infância, assim, de aprendizado, de você ter se tornado, assim, cultural, como você disse, Sim, né? Do lado cultural. Bastante coisa, Luísa, bastante coisa, assim, mudou ali. Porque lá a gente aprendia com todos os tios, né? Hoje a gente diz educador, mas na época nós chamávamos de tio. Tios. E cada tio nos passava alguma coisa, né? Sobre a questão do caráter, sobre a questão de responsabilidade, sobre a questão do respeito. Então a gente vivia numa comunidade que a gente respeitava os tios, e a gente levava isso para fora dali, ou seja, para dentro de casa. E isso nos acompanha até nos dias de hoje, é aquilo que a gente passa. Então eu me lembro que a gente aprendia muito
com as tias lá que a gente não deveria mexer naquilo que não é da gente, né? De respeitar as questões do... Tinha meninas que faziam arte na época, sim, né? tinha não só meninas, mas Cleia, meninos também. Maria né? Muitos meninos ali que passaram. E a gente fica triste, assim, quando a gente vê hoje alguém que se criou com a gente, que teve os mesmos ensinamentos, que teve... estava debaixo do mesmo teto, que sentava junto na mesma mesa, não tiveram uma vida mais tranquila porque procuraram outros caminhos, né, Luísa? Então... E você voltou e foi colaborador depois de criança lá na Casa da Criança Alvorada, né? Sim, na verdade eu nem cheguei a sair, porque a Casa da Criança era uma entidade que atendia criança de 0 aos 14 anos. E eu me lembro que a minha mãe estava muito preocupada, né? A Maria Cândida, tia Cândida, como tia todo mundo chamava. A minha mãe estava muito preocupada, assim, com a minha saída, porque estava chegando perto de eu sair e ela não queria que eu ficasse solto na rua. Em vulnerabilidade, né? Ia pra rua. E tendo, assim, uma área onde eu morava, que é o bairro São Pedro, que na época era, assim, tido como bairro violento. Então, a minha mãe... até hoje hoje a gente vê que violência tem em qualquer lugar, né? Mas assim, a minha mãe não queria que eu ficasse solto na rua, sem fazer nada, ou tá me enturmando com outros meninos, sabe, que tinham outro comportamento. E é mesmo, né? E ela chegou a conversar com a tia Edith, e a tia Edith disse, olha, Cândida, quem sabe então a gente coloca o Nene aqui auxiliando a tia Frida, na época a tia Frida trabalhava na Copa, fazia o almoço para os bebês, a mamadeira. Cortava os temperinhos verdes, os temperinhos. E ela disse, quem sabe a gente bota aqui o Nene meio turno, e ele fica aí pelo menos meio turno, no outro turno, então... Poxa, ele fica em casa e tal. Mas eu não cheguei a ficar em casa no outro turno. Então, eu comecei a trabalhar na Casa da Criança quando eu saí com 14 anos. Então, eu trabalhava das 7h30 ao meio-dia. Eu chegava em casa, só trocava roupa, pegava o ônibus e eu ia trabalhar na oficina com meu irmão, lá na 43, e saía de lá, já ia para a escola. Então, não dava tempo de eu fazer qualquer outro tipo de arte, né? Então, já estava bem focado. Que legal. Boa tarde a todos, boa tarde, Nene, e também aos ouvintes, Malu, que está aqui no podcast aí para entrevistar o nosso grande entrevistado, o Nene. Nene, eu já vou fazer uma pergunta para você, tá bom? Sobre referente à sua carreira. Sua carreira que foi tio da creche ali, como você está citando, mas você foi professor de inglês. Como que foi esse início de ir para ser professor de inglês? E também eu me lembro que tu é fã do Michael Jackson. Como surgiu isso? Deixa eu começar pelo Michael Jackson, Júnior. Bem lembrado. Cara, o Michael Jackson era uma coisa que eu trazia lá da minha infância, assim, sabe? Assistia na TV, então eu me lembro que eu era um fanzaço, assim, do Michael Jackson. Eu me lembro que lá na Casa da Criança, então tinha ali o grupo de meninos, o Paulinho, ele tinha o Dedé, e a gente muitas vezes se escondia lá atrás da Casa da Criança, da creche lá no pátio. A gente se escondia lá para inventar dança. Para fazer os passinhos. Para fazer os passinhos. Porque a creche era cultura, era dança cultural, né? A gente tinha tudo, a gente tinha teatro, a gente tinha esporte, a gente tinha assim, mais era as danças de gaúcho tradicional, isso. Tradicional, né? Daí fazia as outras danças. E a gente, e aí foi ali. Que legal. E vendo um videoclipe do Michael Jackson, assim, cara, aquilo me despertou, esse cara dança muito. E de lá pra cá a gente veio acompanhando a trajetória do Michael Jackson, aí queria ser igual ao Michael Jackson, queria ser parecido com o Michael Jackson. Que legal. E tal, né? Eu me lembro que uma vez na minha adolescência, uma história bem curiosa, assim, né? As pessoas muitas vezes não sabem. Na minha adolescência, assim, aí já com alguns amigos ali, eu me queria ser o Michael Jackson. Eu sou igual ao Michael Jackson, eu não como carne, porque o Michael Jackson não comia carne e tal. E aí eu disse, eu não como carne. E aí a gente foi num aniversário, aí foi eu, o Paulinho, mais um outro grande amigo meu, que a gente tem um carinho enorme um pelo outro, que é o Luiz Paulo, o Neguinho. E a gente foi num aniversário, uns 15 anos, e lá tinha, assim, era um churrasco, era uns 15 anos e tinha churrasco.
E eles assim, eu disse, cara, churrasco, vamos comer pra caramba, né? E eles, não. Tu é que nem o Michael Jackson. Michael Jackson não pode comer carne. E aí, cara, pra mim não queimar o meu filme, eu comi só arroz e salada. Ô, Júnior, eu fiquei muito bravo comigo mesmo. Eu fiquei muito bravo comigo mesmo, Júnior. Não pude comer o churrasco. E aí, desde aquele dia, assim, não quero ser igual o Michael Jackson. Japonês, então. E na creche também a gente comia, era soja também, né, Nene? Era mais, carne de soja. Carne de soja, era... Tudo nutrição muito bem cuidado, ali tinha um balanceamento, né? Na alimentação, né? E então era bem legal, assim. Eu me lembro que tinha muita coisa, o sagu com goiaba, sabe? Tinha umas coisas diferentes, né? Legal. Que a gente aprendia a fazer isso. Mas foi ali que tu iniciou de querer ser professor de inglês? Foi ali, exatamente ali. Vou te responder essa pergunta, que também é uma outra história. Eu já estava trabalhando e nessa época eu trabalhava nos maternais ali, né, junto com o tio Zé e com a tia Isa. Então eu atendia crianças ali de 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos e meio, ali, antes de entrar pro pré. E numa dessas, no horário do descanso, que a gente, né, tinha um horário de descanso, que as crianças dormiam, me entrou um rapaz com um grupo de estrangeiro. E esse rapaz falando assim, fluentemente inglês e falando para as demais pessoas ali, acho que tinha gente da Alemanha, gente dos Estados Unidos, do Japão, e todos eles falando inglês, assim, bem na hora do intervalo, na hora do descanso. E eu estava ali cuidando o intervalo e assim, e entrou na porta, né? Já entrou falando inglês e mostrando e falando das crianças. Eu disse, pensei comigo, né? Um americano aqui e tal. E aí, esse rapaz veio até mim e falou em português. Tu que trabalha aqui? Aí eu achei muito interessante. Eu disse, cara, sim, eu que trabalho aqui. Eu até disse para ele, eu achei que tu era um americano. Daí ele disse, não, eu sou um brasileiro, sou alvoradense e tenho um curso de inglês. Né? Na 48, até o dia que tu quiser fazer inglês, vai lá, dá uma passada lá e a gente conversa. Aí passou um tempo, eu disse, cara, eu vou aprender inglês. E aí fui lá nessa escola, na época chamada Lost Link, né, do meu amigo Eduardo. E aí fui lá e era uma escola assim, particular de inglês. E aí ele disse, cara, para estudar aqui é assim, foi me explicando, e quando ele chegou nos valores, eu me assustei, né? E realmente, na época, eu não tinha condições de pagar, né? Ele disse, cara, eu gostaria muito de fazer, mas tu me desculpa, eu não tenho esses valores aí para pagar. E aí, então, vamos deixar para uma próxima. E aí, eu tô saindo, ele disse, olha só, vem cá. Se tu tem realmente interesse, eu quero te ajudar. Olha que legal. Pode começar no semestre que vem, eu acho que faltavam 1 ou 2 meses pro semestre, né? Tu pode começar no semestre que vem e tu não vai precisar pagar nada. Então, cara, eu me sinto muito grato pelo Eduardo Fortes. Hoje tem a escola de inglês, né? A Change, tem um baita de um projeto no Umbu, lá no bairro Umbu. E foi um cara que me deu uma grande oportunidade para fazer o curso de inglês, eu não paguei nada. E ali, entre vindas e saídas, eu fiz, acho que uns 6 anos de inglês. Teve uma época assim que eu parei, porque daí eu acho que eu estava casado, daí tem aquela questão de assistência em casa e tal. E aí ele me ligava assim, Nênio, olha só. Daí já ensinava também ou só aprendia? Não, até o momento só não. Aprendia. Só estava aprendendo. Ele disse, Nênio, olha só, cara, eu tô apostando em ti, eu gostaria que tu terminasse, volta a fazer o curso. E aí eu voltava lá, fazia mais 3, 4 semestres e a gente seguia. Mas a questão de dar aula de inglês, como o Júnior perguntou, foi após de eu ter saído da casa da criança, e aí eu estava desempregado, e o Eduardo estava morando na Alemanha. E aí não me lembro como é que foi o nosso contato. Eu sei que ele entrou em contato comigo e disse, Nene, olha só,
tem a escola lá de inglês, eu quero que tenha um projeto para dar aula lá para crianças pobres, eu quero que tu dê a aula, né? Do nível 1 para crianças. E aí eu comecei a trabalhar com ele, comecei a cuidar da escola, né? Ser responsável pela escola, e aí fui trabalhando, e aí foi a questão de eu dar aula de inglês. Já tem recadinhos aqui, os roqueiros. Recado pro Nene, deixa eu abrir o link aqui. Ah, que legal. Já tem um recadinho, então já tem pessoal aqui acompanhando a gente. Ah, que legal. Legal, né, Nene? Pode continuar falando, Nene, enquanto eu entro aqui no mas link. daí foi assim, sabe, Júnior? Foi esta questão aí de dar aula de inglês, foi através de um projeto social que o Eduardo teve lá na escola e que eu me deu a oportunidade, e aí depois eu também deu oportunidade para outras crianças, para outros adolescentes, nos quais eu dava aula. Isso foi muito legal, foi muito bacana. Hoje você está no Santo Franciscano, né? Mas pode falar, Malu. A Natiele também está aqui dizendo, querido Jefferson. Tá, o pessoal está acompanhando nós Nath. aqui, gente. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio aí. Muito obrigado, Nath. Que legal. Ô, Nene, e como foi assim a tua transição para o Conselho Tutelar? A minha transição no Conselho Tutelar, Luísa, eu vejo isso como uma grande preparação de Deus, sabe? Então, assim, Deus às vezes leva a gente por lugar que a gente, sabe, nem sequer imagina. Eu nunca imaginei trabalhar com criança, sabe? E aí a coisa foi levando que desde os meus 14 anos eu comecei a trabalhar na Casa da Criança, né? Trabalhando meio turno, depois teve a possibilidade de eu trabalhar o turno integral, e lá eu trabalhei com crianças de diversas idades, desde o berçário até o extra classe. Acho que o Júnior foi criança tua. Então, o Júnior foi um das crianças lá, né, Júnior? No qual a gente teve a possibilidade de cuidar e também... Eu e o Alex, o boneco, né? Ah, o Alex e muita gente aí. A Joyce. A Joyce, deixa eu ver quem mais. Teve o Roger, o André, o Fabiano. Cara, eu nem vou lembrar de todo mundo, mas a Cassandra, galera, né? Os Black, os Maninho, né? Que eram os gêmeos lá. E aí a gente foi trabalhando. Então Deus foi nos preparando. Nesse meio tempo foram 17 anos trabalhando na Casa da Criança. Ficou 17 anos lá. 17 anos trabalhando com criança e adolescente. Depois dali eu comecei a trabalhar na escola de inglês também com adolescente. Saindo dali eu comecei a dar aula de dança nos CRAS, em Alvorada, dentro do ProJovem, ProJovem Adolescente e tal. Então, assim, esta foi uma preparação para que eu pudesse chegar ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar chegou através de um convite e disse, olha só, tu não quer trabalhar como conselheiro tutelar? E eu disse, Conselho Tutelar, o que faz um Conselho Tutelar? E aí eu tive uma experiência assim, em relação ao Conselho Tutelar, porque os meus sobrinhos, da minha irmã Flávia, eles estavam com acompanhamento do Conselho Tutelar, e a minha irmã estava para perder os filhos, né? E aí eu disse, não, eles vão ficar na minha casa, assim. E aí ficaram lá, 4, a gente não tinha, me lembro que eu estava morando numa casa ali de 3 peças. Então foi isso que te motivou? Também, Luísa, também uma das coisas que me motivou, e também a fala das próprias crianças quando tu começa a dar aula. E muitas crianças vêm assim e diz, né, Soro, essa noite eu não dormi. Eu disse, mas não dormiu por quê? Que ele ficou olhando o filme até tarde? Se não, porque deu uma briga lá em casa, meu pai bateu na minha mãe, sabe? Então todas essas coisas mexiam, né? Assim, sabe? Eu disse, puxa vida, o que eu posso fazer para auxiliar, né? E aí então me veio o convite e disse, o Conselho Tutelar ele vai cuidar do direito violado das crianças, que é sobre a questão do abuso, sobre a questão de não conseguir aula. Eu disse, cara, eu quero entrar dentro desse projeto. E teve assim um caso que te marcou assim profundamente, assim, nesse período que tu teve no Conselho Tutelar? Muitos casos ali. Teve casos até bem engraçados, mas teve casos muito fortes. Um dos casos ali, quando mexe com crianças assim, muito pequena, bebê e tal, isso mexe um pouco. Teve uma situação que eu me lembro que era um sábado,
E aí eu fui atender eu estava de plantão e eu fui atender um caso ali de 2 crianças, 2 bebês, 3 meses, eram gêmeos. E aí quando eu cheguei na casa lá, o pai das crianças era um amigo meu de infância. E aí e ele estava assim muito alterado, estava bêbado. O teor da denúncia é que a mãe era uma usuária, né? Estava drogada, o pai estava bêbado, estava alcoolizado e tal. Então eu cheguei lá e realmente o cenário era assim, era deplorável. A mãe com uma das crianças no colo, sentada no sofá, assim, bem tonta, assim, e o cara bêbado. Daí eu xinguei, eu me lembro que eu xinguei eles e tal, e disse, não, eles só estão bêbados, quando eles vão acordar amanhã, vão poder cuidar das crianças. Cara, eu disse pra eles, vão acabar com esse negócio aqui, essa bebedeira, vocês vão deitar agora, vocês vão dormir, as crianças... Tem que dar esse cuidado, assim. Sim, e aí eu peguei e saí, assim, sabe? Xinguei eles lá, dei uma advertência, e eu disse pra eles, assim, eu saí, ainda falei com o motorista, cara, essa família me preocupou. No que eu cheguei no conselho, o telefone tocou. De novo, eu disse, olha só, o conselho tutelar esteve aqui, mas a coisa que piorou. O pessoal que brigou, um deu uma facada no outro, eu disse, meu Deus, vou voltar lá. E aí, então, eu chamei a brigada. Mas eu pedindo uma direção para Deus, o que eu faço agora nesse momento? E aí, quando o pessoal da brigada chegou e me perguntou, conselheiro, onde é que nós temos que ir? Eu disse, nós temos que ir no endereço tal. Aí diz assim, tá, mas não é um casal que são usuários, o cara é alcoólatra, tem dois bebês gêmeos? Eu disse, é. E aí eles disseram, conselheiro, olha só, a gente não quer intervir no teu trabalho, mas todo final de semana a gente atende uma ocorrência lá, que eles estão bêbados, estão alterados e tal. Daí veio, disse, bom, então eu vou ter que realmente acolher as crianças. Como eram 2 bebês e eu era um conselheiro só, eu tive que ligar para uma colega, e aí que me deu um auxílio lá na madrugada e a gente teve que fazer o afastamento das crianças, né? Então isso daí vai para um local... Assim, eu tive que levar para o abrigo, né, Luísa? Tive que levar para o abrigo, mas eu chamei os pais, isso era num fim de semana, eu disse, olha, segunda-feira vocês vêm aqui, eu vou encaminhar vocês para o CAPS-AD, que era a questão de álcool e droga, vocês vão se tratar e para vocês ter os filhos de volta. Mas só que isso não aconteceu, né? Eles tiveram lá no conselho, eu dei um encaminhamento, eles começaram a fazer e acabaram desistindo, e aí a criança não pôde voltar para eles. Que pena. A Bela Voz manda abraço para você, Nene, diz que você é uma pessoa maravilhosa, né? Manda um recadinho para ela. Bela Voz. Bela Voz, uma boa tarde, obrigado aí por estar acompanhando a gente aí. E aqui no Elétrico também. Diz que é um grande mestre. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado a vocês que estão aí na expectativa, estão escutando, estão ouvindo, estão nos acompanhando aí. Isso aí. E Nene, agora vamos falar assim, do teu projeto de dança. Como que iniciou assim o teu projeto de dança lá no Centro Franciscano, que é próximo aqui do bairro, né? Sim. O meu projeto de dança no Centro Franciscano, na verdade, começou antes de eu entrar para o Conselho Tutelar. Bem antes. Antes, né? Bem antes, assim. Eu tava trabalhando Na verdade, eu estava trabalhando... Foi uma época que eu estava desempregado. E aí o meu amigo Paulinho trabalhava... Ele dava aula num projeto... uma cultura... cultura por uma arte... Não, como é que é? Arte pela uma cultura de paz. Arte pela uma cultura de paz era o nome do projeto. E ele diz, eu estava desempregado até, tinha saído da casa da criança, eu tinha saído lá da questão da aula de inglês, e aí eu estava desempregado e o Paulinho disse, Nene, olha só, eu estou trabalhando lá num projeto, Arte por uma Cultura de Paz, e eles estão precisando de um professor de dança. Tu quer dar aula? Eu disse, cara, eu nunca dei aula de dança. Se não, cara, a gente tem umas crianças lá, tem uma professora que ela bota a música lá no rádio, e não ensina nada. A gurizada fica lá sem fazer nada, só escutando música. E a gente precisa de alguém que dê alguma aula de dança, sei lá, alguns passinhos, alguma coisa. Eu disse, bora lá, vamos aceitar esse desafio.
Cara, eu cheguei lá e realmente, assim, perguntei pro pessoal, disse, cara, o que vocês já têm de dança? Assim, o que a professora ensinou? Eles disseram assim, acho que eram mais de 20 alunos, assim. Tá? E eles disseram, olha, a gente não sabe nada porque ela nunca passou nada. E aí eu disse, tá, então vamos construir. A partir de agora a gente vai construir alguma coisa. E aí foi ali que eu comecei, então, com o trabalho de dança. E numa dessas aulas de dança, a coordenadora do ProJovem teve lá no local para ver as oficinas. E ela disse, olha, tu que é o professor dessa gurizada toda aqui, porque a gente começou com 20 crianças. E daqui a pouco, quando as aulas realmente começaram, já tinha 30, já tinha 40. Luísa, assim, Luísa e Júnior. O projeto daqui a pouco estava lotado e não tinha mais espaço. E aí, então, essa coordenadora do ProJovem teve lá e disse assim, olha só, é de um professor desse que eu preciso. Mas eu disse para ela, mas eu estou trabalhando aqui, né? Todas as tardes eu trabalho aqui. Então, hoje eu trabalho aqui no bairro Umbu, amanhã eu estou lá no Nova Americana e depois eu estou na Santa Bárbara e assim a gente vai indo. E ela disse, tá, mas e de manhã o que tu faz? Eu disse, de manhã eu não faço nada. E ela disse, então vamos fazer um teste, eu quero trabalhando no ProJovem com a gente ali. Olha, e aí comecei, tive, né, no ProJovem, comecei a trabalhar no ProJovem e tal. E trabalhando no ProJovem, teve uma conferência de assistência social onde as crianças do ProJovem tinham que apresentar. E aí estamos lá para fazer uma apresentação com as crianças e a diretora do Centro Franciscano estava lá. E ela viu e ela disse assim, tu que é o professor dessas crianças? Eu disse, sou, né? Atualmente sou do ProJovem, eu trabalho lá. E ela disse, eu quero tu trabalhando com a gente. Eu disse, irmã, eu não tenho, né, o horário livre mais porque eu estou no ProJovem e tal. Já tinha saído do projeto Arte por uma Cultura de Paz, que foi só um ano. Eu estou no ProJovem, então não tem como eu sair. E aí, então, teve uma situação de renovação de contrato do ProJovem e estavam falando que não ia ter uma renovação de contrato e aí aquilo, cara, eu vou ficar desempregado, né? E então, quando me desliguei do ProJovem, que não houve a renovação do contrato, aí procurei o Centro Franciscano e disse, irmã, agora eu estou livre. E ela disse, então vem trabalhar conosco. E isso foi lá em 2013, 2014, e aí então eu comecei a me inserir dentro do Centro Franciscano. Então o projeto de dança começou lá atrás. Né? E qual foi assim os maiores desafios para te manter esse teu projeto social, né? É ter muita vontade, sabe, Luísa? Muita vontade mesmo de trabalhar, porque ali tu vê que tem crianças que muitas vezes elas precisam de um incentivo. Eu vou te falar um negócio e é muito forte, assim, para ti e para o Júnior. Quando a gente começa a trabalhar com crianças de extrema vulnerabilidade, a gente começa a despertar neles uma outra visão, outras coisas. E eu me lembro que tinha uns meninos, uns adolescentes, que chegaram lá na Santa Bárbara, no projeto lá na Santa Bárbara. E eles chegaram armados lá. Chegaram armados, porque a vivência deles era no tráfico. E eles chegaram lá e eles disseram assim, Sor, a partir de hoje eu não quero mais trabalhar com isso. E largaram as armas. Eu me lembro que estava eu e o Paulinho, e eles largaram a arma assim em cima da mesa. A gente não quer mais isso, a gente quer se envolver com dança. Sabe? Aquilo foi muito forte, porque a gente estava resgatando crianças que já não tinham mais esperança, que achavam que a vida deles não tinha mais sentido. E através da dança, através da cultura, que a gente aprendeu lá na casa da criança. Sabe? Então são coisas assim, por isso que eu disse, todas essas questões, assim, foi Deus me direcionando para uma série de coisas. Puxa vida, quando eu tinha 9, 10 anos, eu já aprendi a dançar o pezinho, aí bota aqui, aí bota ali o seu pezinho, o maçanico. Isso. Era danças gauchescas. E aí a gente vem vindo, e daqui a pouco a gente está trabalhando também na área de dança e a gente vê que crianças ali, sabe, precisam de um novo rumo, um novo caminho, um novo projeto para a vida deles. E aí eles veem em ti essa questão assim, eu acho que eu vou
vou ser que nem o professor. Então, essa questão de estar lá e dizer assim, cara, eu sou uma peça-chave na vida daquela criança ali, então legal. Não posso faltar. E o que tu sonha, assim, Nene, para o futuro dessa iniciativa, assim, de projeto de dança teu? O que tu sonha, assim? Eu sonho muitas coisas, né, Luísa? Um dos meus sonhos é ter um lugar de referência, como a creche. Ter um lugar de referência. Um lugar de referência para crianças e adolescentes, como lá a creche. Lá era tudo muito certinho, né? Todo eu penso assim, né? Porque assim, ó, hoje, o nosso bairro, a Piratini, no bairro onde eu moro, não tem uma creche comunitária onde as crianças possam ir, possam frequentar e não pagar nada. Eu me lembro que a Casa da Criança, nós íamos, não pagava nada e a gente aprendia muita coisa. Hoje, então, trabalhando dentro do Conselho Tutelar, eu vi isso, que os outros bairros tudo tem uma creche comunitária, mas o bairro Piratini não tem. Olha... E o que isso aí já é uma emenda, alguma coisa assim para pedir? Falta dos prefeitos querer se mexer também, os vereadores fazer alguma coisa. Que falta boa vontade, assim, sabe? Eu acho que espaço a gente tem mas não tem, assim. Então, as escolinhas que tem aí são cobradas, assim, e às vezes tem muitas famílias que não tem como pagar. Né? Claro que cada um tem que sobreviver, mas quando uma mãe que tem que trabalhar em Porto Alegre não tem onde deixar os seus filhos, obviamente ela não vai, porque às vezes tem que pagar ali a mensalidade, que às vezes é 400, acaba 500. Ficando dólar e frustrada, né? E às vezes acabam brigando com as crianças. Que era o meu caso, quando eu tinha muita criança pequena, a gente ficava em casa só brigando com as crianças. E faz assim, faz assado. É assim que acontece, né? Quando não tem oportunidade. E aí acaba não levando. Mas assim, o meu sonho, como tu disseste, é ter um espaço. Um espaço, olha aí. E em algum momento, assim, você pensou em desistir, assim, né? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Agora vamos várias vezes. Nene, sobre lá, voltando lá um pouquinho lá na casa da criança, lá quando tu era tio líder da casa da criança, quais músicas que você gostava de tocar? Porque eu me lembro muito de Tomado pela Mão com Jesus. Eu vou. Olha que legal. A gente tinha várias musiquinhas muitas, lá, né? Muitas. Eu sou uma florzinha de Jesus. Eu pensei nessa também, eu da sou uma florzinha né? de Jesus. Eu sou uma florzinha que legal, da de Jesus. Né? Abra a boquinha. Não sou um ótimo cantor, né? Mas essa era uma das musiquinhas. Essas eu cantei pros meus filhos e pros meus netinhos. E outra também era Um Dia Uma Criança Me Parou. Caco tocava, né? Meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. E assim vai. E várias outras, né, Júnior, que a gente tinha lá. Deixa eu ver, uma outra lá. Mundo Jovem, cantai ao Senhor, guitarras e ritmos. E aí vai. Então tinha várias musiquinhas que a gente aprendia lá, vários hinos que legal. Que a gente aprendia lá e a gente traz até hoje, assim. Eu canto ainda um pouco com as minhas meninas, cantava muito, assim, sabe? Então, era muito legal, assim. Nene, quem é Jesus para você? Luísa, puxa vida, Jesus é tudo. É tudo, né? Jesus é tudo. Sabe quando tu me perguntou se tu já pensou em desistir? Várias vezes eu pensei em desistir. Mas acho que a força que a gente tem em Jesus, ele nos renova, ele nos dá força para que, olha, hoje está difícil, mas amanhã vai estar melhor. Eu vou te pegar pela mão, eu vou te ajudar, sabe? Isso é um dos versículos lá em Isaías 41:13, que diz: eu vou te ajudar, eu vou te segurar pela tua mão, bora lá, não desiste. O próprio Deus falou para Moisés e para Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, sabe? Então hoje eu carrego isso dentro de mim e faz com que muitas vezes eu não desista das coisas, porque eu sei, porque eu posso estar fazendo a diferença na vida de uma criança, eu posso estar fazendo a diferença na vida de um jovem, eu posso estar fazendo a diferença na vida de uma família, né? Vou citar um exemplo aqui, não vou citar a situação, mas a própria Natiele, que entrou em contato e mandou um recado aí, sabe? A Natiele tinha uma situação bem complicada e assim, parece que Deus direciona as coisas, né?
Então, a situação da Natiele caiu assim no meu colo e a gente começou a atender ela e comecei a conversar. Disse, olha, calma, não te desespera, tudo vai acabar bem, tudo ela vai disse terminar que você bem. é amigo da família. E, de fato, tudo ocorreu bem, sabe? Hoje é uma família muito feliz. Que é bom uma quando família poder que eu tenho, fazer assim, essa diferença, né? Então, isso faz com que a gente não desista. Tem o Adão também. O Adão, um abração pro Adão, pra isso, Nath, grande pra abraço Beli. também. Marcos também, das o entregas. Marcos, um abração, Marcos. Luciana da Silva também, aqui tá parabenizando. Parabéns, então. o Olha Marcos, aí. meu queridão, Marcos, né, a gente também orientei ele numa situação ali também. A esposa também tá te Que acompanhando legal. aqui. Que legal. Um abraço Rosane- pra minha esposa. Isso, ela é muito. Ela tá no chá de muito fralda, mas tá de querida. olho no podcast. Olha, então tá. E ela vai vir também uma hora, vou convidar ela, Nene. Show de bola. Beijão, guria. Nene, sobre mais projetos, mas assim, ó, sobre quais são os seus ídolos fora o Michael Jackson. Quais são os seus ídolos hoje? No aspecto geral, Aspecto geral que um dia tu de cada um que tu pegou alguma referência. Júnior, são vários, assim, deixa eu te falar alguns, assim, tu diz na questão cultural, artista, jogador ou qualquer segmento, qualquer área. Qualquer área, geral. Qualquer área. Cara, eu gosto muito do ator Denzel Washington, assim, sabe? E vendo a história dele, era um cara que começou pobre e cresceu e através do seu crescimento ele ajudou também outras pessoas, né? Pagou faculdade para outras pessoas. Então é uma história muito bacana, assim, né? Alguns jogadores de futebol me chamaram muita atenção ali. Eu não sou colorado, mas tem um jogador ali do Inter, que foi jogador do Inter, que ele também teve uma história fantástica. Puxa vida, não vou me lembrar o nome dele agora. Não vou me lembrar, mas se eu me lembrar... Então é internacional, Nene. É do Inter. Na verdade, eu não sou colorado, não tô aqui... Não, né? Nene. Mas a história do rapaz me chamou bem a atenção. Foi uma história ali de exemplo de vida. Não é o Dunga? Não é o Dunga. Ele é mais recente agora. Assim que eu lembrar o nome, eu falo. Mas ele teve uma história ali de abandono da mãe, ele conviveu com o pai, ele passou por várias peneiras, né? E todas as peneiras que ele passava de grandes clubes, como Palmeiras e outros clubes lá, tudo fecharam a porta para ele e disseram não. E ele já estava, assim, praticamente desistindo. E ele entrou num jogo, num futebol amador, e o treinador dele deixou ele, assim, sabe, no banco, sei lá, por um tempo, assim, acho que praticamente um ano. E aí ele só entrou porque o jogador lá se machucou e o cara não tinha outro para botar e disse, vem tu mesmo aqui. E aí botou ele lá para jogar e eles ganharam o campeonato porque ele tinha feito 2 ou 3 gols. E aí, a partir daí, o time começou a olhar para ele. Tinha um olheiro lá do Inter que foi lá e disse, esse cara serve para jogar no meu time. E aí ele veio e se destacou. Então, assim, sabe, um exemplo de história no qual a gente não deve desistir, né? Quantas pessoas hoje acabam desistindo porque não sabe muitas vezes lidar com as frustrações, não sabe lidar com o não, né? Muitas vezes a primeira barreira não, daí já desiste, não quero mais fazer isso, não quero, sabe? Então a gente tem que ter a persistência para ver se a gente consegue o nosso objetivo. Isso aí, Nene. E agora eu vou fazer um bate-bola assim rapidinho contigo, umas palavras assim em uma palavra, tá? Infância em uma palavra. Desafiadora. Acolhimento em uma palavra. Maravilhoso. Foi bem acolhido na infância, Nene? Foi. Também. Superação em uma palavra. Superação em uma palavra, Luísa. Não saberia te dizer assim, superação em uma palavra. Eu acho que Jesus, Propósito, com toda certeza. Em uma palavra. Propósito em uma palavra.
É Deus. Deus. É isso aí, Nene. Olha, estamos chegando ao fim. Nene, deixa as tuas considerações finais. O que gostaria de dizer para os jovens que passaram por um acolhimento, que enfrentam desafios semelhantes ao que você superou? Bom, assim, eu quero agradecer já de antemão, Luísa, pelo teu convite, Júnior também, sabe, da gente fazer esse bate-papo aqui, muito legal. Quero agradecer aqueles que mandaram o recadinho, né, a Natiele, a Adão, a sua família, a Abele, lá e o pequeno, eu digo assim, o pequeno Capitão América, a minha esposa, o Marcos, a todos aqueles que estão, né, que mandaram o recado e não vou lembrar de todos eles. Tá. Então quero agradecer e a minha consideração para os jovens, assim, sabe, não desistam daquilo, respeitem os pais, honrem o pai de vocês, obedeçam, sigam os conselhos da mãe, que legal. Porque sempre vai querer o melhor. É isso aí, então, gente. Ó, ame a sua história, você é incrível por causa dela. Hoje recebemos um convidado especial, que é o Jefferson Nene, esteve aqui com nós, meu irmão da Casa da Criança Alvorada, de coração. Então, muito obrigado, Nene. Obrigado, Júnior. Obrigado, Luísa. Uma boa noite. Até o próximo episódio. Recebendo convidados, trazendo a emoção, ideias que dançam por inspiração, de ter notariado sempre a explorar. No Damalu a gente vai viajar. Vem comigo, vem lembrar os momentos bons que é amar. No podcast a gente se encontra, sons que conectam, a alma desponta. Entre histórias e risos a verdade aflora. Cada episódio uma nova aurora. Damalu, a voz que nos une, siga escutando, nunca é tarde.